bom dia, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazermos o resumo da escola bíblica que temos feito em áudio, que gravamos esta madrugada e enviamos para você. E hoje é o fechamento, o resumo, não só do áudio que enviamos hoje pela madrugada para todos os grupos de WhatsApp que estão conosco dentro e fora do Brasil, mas também é o resumo do que temos estudado sobre o tema Aprendendo a Ser Discípulo, que fazem 30 dias que estamos trabalhando esse tema. E a partir de amanhã o tema muda, quer dizer, nós temos mais 30 dias de amanhã para frente para falar do novo tema, que é: muitos são chamados e poucos são os escolhidos, baseado em Mateus 22, 1 até o 14. Isso é uma expressão que Jesus usa na Bíblia, e a Bíblia usa muitas vezes a expressão chamados, escolhidos, vocacionados, eleitos. Nós vamos estar tratando esses assuntos a partir de amanhã, não só em 80 minutos de áudio, dentro de 4 mensagens de 20 minutos em áudio, mas também no resumo que vamos estar tentando fazer todo dia, tá bom, irmãos? E enviando aqui para essa plataforma do YouTube, que dentro dessa plataforma do YouTube, se você colocar aí a palavra embaixo, clicar em cima do o tema do link, que é o tema da plataforma, que é A Verdade Vos Libertará, Wagner de Jesus. Aí você clica em cima, aí vai aparecer uma opção vídeos. Você vai ver então que tem mais de 300 vídeos aí, né? Muito ensino bíblico, que a gente trabalha só com ensino bíblico, e também outras ações do nosso projeto Libertar, o Centro de Recuperação para Drogados, que estamos tentando reabrir, buscar parceiros para reabrir lá em Alcântara, Maranhão, Brasil, que já temos vários vídeos aí no YouTube do que fazemos lá antes da pandemia. Fechamos depois da pandemia, não tivemos mais parceiros. Nossa igreja, que é muito pequena, não tem como suportar financeiramente, e nós estamos buscando parceiros, tá bom? Tá bom. Então, irmãos, também nessa plataforma aí, você vai encontrar logo depois do nome da plataforma, A Verdade Vos Libertará, Wagner Jesus, bem em cima, você vai ver como encontrar mais 3 plataformas nossas do YouTube, que cada uma tem mais de 100 vídeos também, tá bem? Para você ganhar tempo estudando, até porque, irmãos, tá chegando o tempo em que muitos não vão mais poder, tá bom? Não vão mais poder acessar o YouTube, até porque muitos vão morrer mesmo daqui para trás. Morreram muitas pessoas de hoje para trás. Amanhã vai ser outra multidão que vai morrer, e muitos deles gastaram seu tempo em coisas que não foi no aprendizado para ser um discípulo de Jesus. E lá onde eles vão para a eternidade, se eles morrerem sem Deus, eles vão estar muito arrependidos de não ter gastado tempo, dividido seu tempo em conhecer as verdades da Bíblia, para poder se encaixar nelas e nunca ir para a eternidade, que Jesus disse que existe em Apocalipse 20:10, o sofrimento eterno no lago de fogo, onde vai multidões
dos que não querem ser discípulos de Jesus. Por isso a gente prega, a gente avisa. Então ganhe tempo estudando a Bíblia. Então vamos lá. Hoje, para encerrar, para fazer um resumo do que já enviamos ontem, como eu disse, para encerrar o tema aprendendo a ser discípulo, para que amanhã a gente já comece um novo tema. Nós vamos fechar com chave de ouro, usando a mensagem que enviamos na madrugada, onde o tema é encontrado em 1 João 2, no versículo 6, que diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, meus amados irmãos, vocês estão vendo aqui que eu estou com uma camisa um pouquinho maiorzinha, mas é porque é da minha esposa. A minha que é igual, ela está ali para lavar, porque essa camisa é da nossa reunião de oração aqui, desse ministério que acontece toda terça-feira, de 7h30 da noite até 9 da noite, aqui na Cambô, em frente à difusora. Então os irmãos que pertencem a esse ministério, muitos deles têm essa camisa, veste essa camisa, e a gente vem para utilizar elas apenas na terça-feira, no culto de oração. Então tem oração, intercessão por você, por nós, pelas famílias, pela Camboa, São Luís, Maranhão, Brasil, Alcântara, principalmente Alcântara, onde a gente também sempre vai para lá para ajudar o trabalho lá, tá bem? Então, se você quiser fazer parte aqui conosco, vestir também essa camisa, venha todas as terças-feiras, meia hora de joelho para iniciar o trabalho, e depois tem louvores, adoração e pregação. Mas a base dessa igreja aqui, você sabe, é o ensino, por isso que ela é pequena. Aqui nós gastamos mais tempo com ensino do que com outra coisa, porque nosso projeto aqui é, mesmo que tenha pouco membro, formatar nele o estilo de vida de um discípulo, não da igreja, não meu, que eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou apenas um que está repetindo o que Paulo falava, o que João falava, Jesus falou, só isso, tá bom? Então também nas quintas-feiras à noite, a partir das 7h30 da noite até 9, é só ensino bíblico. E domingo hoje, todo domingo, a partir de 5h30 da tarde até as 8, também buscar a Deus, culto da família, mas para todos. E o principal aqui é pregação, o principal aqui é ensino. Os pregadores que já estão aqui, que nós temos vários obreiros, fazem parte desta igreja, eles estão aqui principalmente para pregar o ensino bíblico para mim e para você. Então venha, se você está aqui na região de São Luís, não faz parte de nenhuma igreja, então eu te convido, venha fazer parte desse ministério e venha contribuir com essa comunidade aqui, que a gente também faz culto de rua, e você vai ser utilizado também aqui nesse ministério. Deus tem vaga para todos, poucos são os trabalhadores. Jesus diz para a gente orar para Deus mandar mais ceifeiros, porque são muito poucos os trabalhadores. Por quê? Porque tem multidão aí na rua perdida, e poucos são os que estão trabalhando. Ao final de Mateus 9, Jesus disse isso, que a gente tem que orar para Deus mandar mais obreiros para a sua seara. Ponto. Vamos voltar para o tema. Então aqui em 1 João 2,6, Jesus disse: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Por que João falou isso? Esse nele aqui é Cristo. Quando eu digo eu estou nele, ele está em mim, e não ando como ele, ou melhor, meu estilo de vida não é igual ao dele, ou melhor, eu não ponho em prática aquilo que ele me ensinou, então eu não ando com ele e ele não anda comigo. É isso que João está tentando avisar, já que o Brasil tem a fama de ser o maior reduto católico
do mundo, por isso diz ser o maior país cristão do mundo, mas também é um dos maiores índices de presídio lotado do mundo inteiro, onde há muitos crimes, muitas pessoas drogadas, muito político corrupto. Claro, tem o joio e o trigo, ovelha e bode em todo lugar. Então, irmão, muitos tipos de pecado. A parada gay, por exemplo, está aí. Agora me diga, essas pessoas estão andando como Jesus andou, mas elas estão no Brasil. E se você perguntar para elas, a maioria vai dizer: somos cristãos. Mas aqui eu quero falar para você, para fechar o nosso tema Aprendendo a Ser Discípulo, para mostrar para você o que causou essa mensagem que João deu no verso 6 que lemos: você tem que andar como ele andou. Ou então ele não anda contigo, você não anda com ele. Porque isso aqui começa desde o verso 3, 1 João 2,3. Olha, detalhe, eu estou lendo na minha Bíblia, na tradução de Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. A Bíblia está toda aí no teu celular, no Google, digite o versículo e põe do lado tradução Ferreira de Almeida, revista corrigida, porque ela está mais perto do original. A maioria das Bíblias não tem essas mensagens como estamos lendo aqui, só tem a tradução mais antiga. Então, por favor, busque uma tradução mais antiga para você não ser roubado de mensagens essenciais, que são excludentes de mentiras religiosas que estão sendo pregadas, e só o original você vai encontrar. Bom, então vamos ler desde o verso 3, 1 João 2, se lê assim: nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Ponto. Então, se nosso aprendizado aqui, irmãos, é aprender a ser um discípulo, e se eu digo que eu estou com ele, ele está comigo, e eu não conheço nada com respeito a isso que lemos, então eu nunca fui um discípulo. Porque o que é um discípulo, já que é o resumo de todos esses dias que estamos tratando aqui, essa aqui é a parte número 21, quer dizer, já temos 21 mensagens de áudio gravadas sobre aprendendo a ser discípulos cada dia em uma área da nossa vida. Então, se nós somos um discípulo de Cristo, então o que é um discípulo? Ele é um aluno, é alguém que parou para ouvi-lo, para ouvir sua palavra. Ele está lá para aprender. O discípulo, ele é um aprendiz, e ele está onde tem alguém ensinando sobre o que Cristo requer da gente, que ele chama aqui de mandamentos. Então, se você não esteve ou ainda está em um lugar onde estão falando de mandamentos, ou melhor, o que é que Jesus manda para o seu discípulo, e eu não estou lá para ouvir, não sou um discípulo. Porque se eu sou um discípulo, aqui diz que tem mandamentos para mim, ele vai mandar. Isso aqui, irmão, não é igual a um professor de universidade, não é igual a um professor
de um curso teológico que você faz por aí. Aqui está falando tu e o próprio Cristo. Ele vai querer mandar em áreas da vida sua que ele não pode mandar na vida do idólatra, do ladrão, do político corrupto. Primeiro que não vão querer ouvir, ou de pessoas de outras religiões e que dizem, olha, eu sou budista, por exemplo, quero ser budista para sempre. Então, quando você vai tentar falar do cristianismo, para ele parar para ouvir, para se tornar um discípulo de Cristo, se ele quiser viver no budismo para sempre, ele vai dizer, não estou aí para ouvir. Assim, irmão, é como tem multidão de religiões hoje no mundo, muitas delas têm a terminologia cristã nas suas placas, nas suas denominações, mas muitas delas não pararam para estar no lugar onde tem o ensino da Bíblia, porque lá vai ter mandamento. Então aqui João está dizendo, se eu disser que eu conheço Cristo, mas não guardo o mandamento, sou mentiroso, porque Deus sabe que eu não sou discípulo dele, eu não tenho nenhum relacionamento com ele. Um dos motivos, além do que já falamos, que multidões estão querendo dizer, sou discípulo, mas não param para ouvir nem para ler sua Bíblia. Tem deles que nem Bíblia não tem, tem deles que tem e joga para lá e não usa nunca, outros só tem ela como enfeite em cima das suas mesas. Como então vão ser um discípulo melhor? Como eles vão parar para ouvir? Então aqui está dizendo que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Esse é o motivo do Brasil ter tanto criminoso por aí. Mas se tu chegar no presídio, onde tem multidões de criminosos presos, e tu disser, você é cristão? Sou. Você é católico? Sou. Sou evangélico? Sou. Tu é espírita e cristão? Sou. Tu é da religião afro e cristão? Sou. Mas tu está preso? É, porque eu sou um eterno traficante de drogas. Sair daqui, vou vender droga de novo. Então você nunca parou para ouvir. Você chega para o político, quer ser corrupto para sempre, e diz, eu quero para você ouvir minha palavra, que eu quero para você se tornar um cristão. O cristão quer dizer imitador de Cristo, viver como ele andou, andar como ele andou, atender a sua palavra, viver dentro dos padrões, das suas leis que estão na Bíblia. Aí ele vai dizer, não, eu quero viver com duas mulheres fumando, bebendo, mentindo. Vou dizer, eu amo o povo, mas minhas práticas é de mentiroso. Por isso aqui o João diz, você é mentiroso se não guardar os mandamentos e dizer que ele anda contigo, que tu anda com ele, porque ele não anda com quem não se submete àquilo que ele fala. Por exemplo, em 2 Coríntios 6, 17, diz, sai do meio deles, eu vou te receber, larga tudo que é imundo, eu vou te receber, eu vou ser para ti pai, tu vai ser para mim filho e filha, diz o Todo-Poderoso. Então Deus não vai andar com qualquer um, tá certo? Então o que vamos estudar aqui? Como é que eu devo estar nele e ele em mim, utilizando seus ensinos? Dentro da Bíblia, irmão, tem algumas expressões. Por exemplo, que nós falamos lá no áudio, aqui na carta aos Colossenses, é uma das maneiras de eu provar que está nele, que eu estou nele. O capítulo 2 diz, desde o verso 4, diz, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem
e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. A expressão de Paulo no verso 6. Da maneira como tu recebeste, ande nele. Aqui está falando como foi que Paulo ensinou aquela igreja, que aquele povo Paulo conhecia, que esteve plantado num local de reunião de Paulo várias vezes. Paulo pôde ensinar quem é Cristo, o que Cristo exige de cada um, para que cada um se torne cristão, assim como cada religião tem também seu discipulado para tornar discípulo, por exemplo, o islamismo, para tornar alguém um muçulmano, ele tem que pegar o Alcorão, é através do Alcorão, alguém vai ensinar o Alcorão. Muitos se tornam desde criança nos países muçulmanos, que são 57 nações muçulmanas. Desde cedo o pai ensina a criança, e quando ela chega mais tarde, ela diz: sou muçulmana porque o Alcorão promete isso, diz aquilo. Mas o cristão, ele aprende na Bíblia. Então aquele povo dessa cidade chamada Colossos, na Grécia, Paulo ficou ali, pregou, ensinou, e ele disse: olha, ande nele, ande em Cristo, como? Do jeito como eu te ensinei. Então você que está no Brasil, que não lê Bíblia, não está numa igreja onde prega a verdade, como que tu está andando nele? Nos ensinos que são dados da Bíblia para você. Você que está numa igreja que não tem ensino de nada, ou você foge totalmente da escola bíblica, não vai lá nunca, não participa dos cultos, porque cada culto tem pregadores pregando uma mensagem que amanhã não vai pregar igual, cada dia uma mensagem diferente da Bíblia, para tornar você um discípulo, e você não vai lá. Como que você vai dizer eu ando nele? Aqui, então, o Paulo coloca a característica de quem está nele e quem não está. No verso 7, ele diz: arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Bem, ele usa a expressão arraigados. O que é uma pessoa arraigada nele? Irmão, aqui é uma expressão, é uma parábola que a Bíblia usa muitas vezes, ou melhor, compara o ser humano com uma árvore que é segura pela raiz. Toda árvore precisa ser segura pela raiz. Paulo então está dizendo que assim como uma árvore é presa pela raiz, assim o cristão deve estar com ele. Qual é o papel de uma raiz, irmãos? Uma raiz numa árvore, experimenta, por exemplo, vamos imaginar que você é uma palmeira, vamos imaginar que você é comparado, como diz o Salmo 92:12, que diz que o servo de Deus será como uma palmeira por causa dos seus frutos. Olha, ali em Alcântara tem uma palmeira chamada babaçu, e ela cresce muito para cima, e ela tem muita folha, ela bota muitos cachos, cada cacho daquele pesa mais de 100 quilos, porque tem muito fruto. Então para ela, além do caule que é grosso, é muito mais grosso do que eu, muito forte, e ela cresce a cerca de 3 metros, as suas palhas, muita palha pesada. Se ela não tiver raiz, ela não sustenta, quando vem uma ventania ela cai. Então ela precisa da raiz. Agora imagine, você vem com uma motosserra e passa bem embaixo, ela não nasce nunca mais. Tem árvore que você corta, ela brota, mas a palmeira não brota, ela morre ali, acabou ali, porque ela precisa da raiz. Por
que ele chama aqui de arraigados? Porque sem a raiz você morre. A raiz aqui simboliza o próprio Deus. A expressão que Paulo utiliza aqui, irmão, em Colossenses 2,7, na minha tradução mais antiga, que a maioria das Bíblias não existe a tradução, essa expressão arraigados nele. Então, é porque uma raiz, irmão, é através da raiz que a planta recebe água, que ela recebe comida, que ela desce cada vez mais para baixo para ter o sustentáculo, para sustentar. E através daquilo que ela cresce, se fortalece, que ela produz frutos. Sem a raiz ela não tem fruto. E Jesus disse em João 15:8: vocês serão meus discípulos se vocês brotarem muitos frutos. Que ele compara ali também como uma árvore, que todo cristão é comparado com uma árvore. O Salmo 1 diz: feliz o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Pois será, é o Salmo 1, no verso 1 ao 3. Aí ele diz: pois será como a árvore plantada na beira do ribeiro, cuja folha não murcha e dá o fruto na estação própria. Aí quando ele chega no verso 5 e 6, ele diz: não são assim os ímpios. Ímpios quer dizer os perversos, os que fazem maldade contra a sua relação com Deus, ou não saber a verdade, vive fazendo coisas totalmente à revelia dos mandamentos, um rebelde aos mandamentos. Você está fazendo a maior maldade que você pode fazer, porque você está fazendo é contra você, quando você não quer ser comparado a uma árvore. Então, meus amados irmãos, arraigados nele. Lembre que Jesus falou também, comparando todo ser humano que ouve a palavra dele como uma árvore. Em Lucas 8, 10 ao 15, ele comparou-se como um semeador. Ele disse: olha, vou comparar quando eu estou pregando como um semeador que joga sementes no chão. Aí ele diz: o primeiro semeador, melhor, a primeira semente foi jogada na beira do caminho, a segunda foi jogada em cima de uma pedra, a terceira foi jogada no meio de espinho, e a quarta foi lançada numa terra boa. A terra boa, do verso 15, Lucas 8,15, diz: ela caiu num coração honesto e bom, e ela deu muito fruto. A do verso 14, que é a terceira semente, ela caiu no meio de espinho, e diz: olha, o sonho de riquezas, cuidado desta vida, fazem com que ela não dê fruto com perseverança, não dê fruto perfeito, só dá o pior dos seus frutos. A segunda semente, que é a do verso 13, 8:13 de Lucas, diz que ela cai numa pedra, não tem raiz, ela morre. Ela diz que por isso que ela se desvia na época da tentação. São pessoas que são desviadas de Deus, totalmente sem relacionamento com Deus, por ter se desviado, porque ele é comparado com uma árvore que a raiz não penetra. Ele compara ali um fenômeno chamado coração de pedra, aquele mesmo lá de Ezequiel 36, 26, que Deus disse: eu vou arrancar teu coração de pedra, te dar um coração de carne, para que tu ande nos meus mandamentos e receba meu espírito e tu seja purificado. Então, a raiz, irmãos, ela não pode ficar
onde pessoas têm coração duro. Não pode ficar arraigado numa pedra. Experimente colocar aqui nesse chão que você está vendo uma semente de feijão. Jogue água toda hora. Talvez vai nascer uma raiz, mas não nasce uma planta para botar fruto, porque ela não tem onde buscar o alimento. Assim somos nós, irmãos. Se tivermos relacionamento com Deus, através da sua palavra, nos tornarmos um discípulo imitador dele, nós estamos recebendo o alimento dele. Sem isso, não somos cristãos, porque ele não está nos alimentando. Ele alimenta como? Principalmente através do ensino, que é chamado aqui de pão. Amém? A palavra é chamada de pão. Aí em Mateus 4, 1 em diante, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, tem um pão comum que a gente toma um café de manhã, não é? Toma aí um suco, alguma coisa, almoça, janta. Isso é para alimentar o físico. Mas o pão verdadeiro, que alimenta a nossa vida, para a gente continuar caminhando como cristão e receber multidões de bênçãos aqui na terra e na eternidade, que só os discípulos podem receber, tem que ser através do ensino da Bíblia, que é o alimento de todo dia. Assim como uma raiz alimenta todo dia, toda hora, a planta que está ligada nela, assim Deus quer nos alimentar. Você é discípulo como? O João disse: se você diz eu conheço e não guarda mandamento, você é mentiroso. Então Deus está chamando multidões de pessoas que estão dentro e fora das igrejas, que se dizem cristãs. Deus está dizendo: você é mentiroso, porque aquilo que eu mando, você não atende. E não atende principalmente porque não obedece o que eu falo. Então, Deus quer um compromisso com você, mas através do que está escrito. Fora disso, você está desviado dele totalmente, porque você é uma pedra. Tudo que Deus fala, tu diz: não é comigo. Quando alguém te chama para um trabalho como esse de ensino, de uma igreja exclusiva só de ensino como essa, você diz: eu não vou. Eu quero uma igreja que tem só louvor ou só oração, onde eu posso só pedir as coisas para Deus e Deus é obrigado a me dar. Como tem multidão de falsos profetas convidando pessoas apenas para essas reuniões de louvor ou de oração, como eles chamam aí de adorar. Mas mandamentos, cadê? Qual é o mandamento? Irmão, o Antigo Testamento são 613 mandamentos, porque é um para cada área da nossa vida. O Novo Testamento tem muito mais. E se você aqui, o Novo Testamento fala de mandamentos muitas vezes. Por exemplo, o Tiago 2, ele diz assim, 2:8 em diante diz: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real quer dizer, foi o rei dos reis, Senhor dos senhores, que deu essa lei. Aí ele diz: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, quer dizer, a Bíblia, tudo que está escrito na Bíblia, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei, quer dizer, pela própria Bíblia. A Bíblia vai redarguir, quer dizer, a Bíblia vai dizer: não é assim. A Bíblia vai dizer: você está errado. A Bíblia vai dizer: você está mentindo quando diz que é cristão, se não obedece lei. Olha o que ele vai dizer aqui, Tiago 2:10 diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério,
também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, porque você vai ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então tudo se encerra nisso daqui. O rei um dia vai julgar todos nós, se morrermos como transgressores da lei. Por isso João disse: você vai ter que guardar mandamento. Então você é mentiroso, ou melhor, com ele tu não anda, ele não anda contigo, porque você vai ser julgado como transgressor. Por isso que Paulo também diz, 2 Timóteo 4, 1 e 2, ele diz: Cristo vai julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então vai ter um dia, um grande julgamento, aquele mesmo do Apocalipse 20, 10 ao 15, para todos os perdidos, que morre todo dia multidão de pessoas, sem querer saber o que está na Bíblia. Outros sabem, não obedecem, o coração é de pedra, a palavra não entra nele, e morre todo dia multidão de acidente de carro, de bala perdida, de AVC. Coronavírus matou multidão de pessoas. A fome está matando multidão. Está havendo multidão, está vindo aí multidão de outras doenças que vão matar muito mais. Está vindo guerra, todo dia está tendo guerra na Ucrânia, em Israel. Está tendo um monte de mortes por aí, irmãos. Para onde vai essas pessoas? Muitas vão para cá. Esse Tiago 2,13, que diz: o juízo de Deus será sem misericórdia. Então lá ele vai ser o juiz, aquele é o advogado. Enquanto você está vivo, ele quer perdoar você, ele quer relacionamento contigo. Mas se você rejeita mandamentos, tu não tem parte com ele. Você vai ser alguém que vai encarar o juiz. Aqui o Tiago fala desse juiz em capítulo 5 de Tiago. Diz assim, no verso 7: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Olha aí, comparando a gente de novo com uma árvore. Aí diz: aguardando com paciência até que receba a chuva, temporã e serôdia. A chuva aqui é a palavra, jogando a água em cima das pessoas, para elas crescerem como uma planta, ser alimentado como uma planta, para que a raiz possa cada vez mais levá-las a crescer e produzir fruto. Então aqui é comparado com uma chuva, lá de Deuteronômio 32, que é a mesma comparação, do verso 1 ao 3, que Deus diz para Moisés, quando ele pregava, ele dizia: destile a minha doutrina como a chuva, como chuvisco sobre a relva, porque eu vou apregoar o nome do Senhor. Então aqui é comparado, né? Por que ele compara? Que ele está esperando de cada ser humano o fruto, principalmente você e eu, que diz que já somos discípulos. Ele diz no verso 8, Tiago 5, diz: sede vós também pacientes, fortalecei-vos o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Entendeu? Então, aí ele diz: irmão, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. O juiz é ele, o justo juiz, Cristo. Então hoje, irmãos, ele quer ser a tua raiz, para te ajudar, para te alimentar, para fazer você crescer, para te dar muita coisa boa, para te fortalecer, para te livrar de muito tipo de problema, que só a raiz é que vai fazer isso para a árvore. Mas quando você morrer, ele é juiz, ele vai requerer os frutos. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está às portas. O que significa isso? Está dizendo: Jesus vai voltar. Dezenas de vezes na Bíblia avisa: Jesus vai voltar.
Aí você diz, mas por que ele ainda não veio? Porque a Bíblia diz que primeiro tem que ter sinais da volta dele. Sem primeiro existir esses sinais, ele não vai voltar. E olha aí o tanto de coisa acontecendo no mundo inteiro, coisa que nessa geração de 10 anos para cá, irmão, tem acontecido ações que nunca foi vista, doenças que o mundo nunca viu, terremotos como o mundo nunca viu, rebeldia do ser humano como nunca viu. O juiz está à porta. Cuidado, porque Jesus diz, vai estar dor numa cama, um será levado, outro será deixado. Nós vamos tratar disso de amanhã em diante. Isso se vê aqui em Lucas 17, que Jesus diz sobre a volta dele. Então cuidado, você que não está preocupado com ser de verdade evangelizado, doutrinado, discipulado, ensinado com as verdades bíblicas, e você prefere ser discípulo desse mundo. Olha, o mundo está formando discípulo, o mundo está formatando valores nas pessoas todo dia, para elas piorarem sua relação com Deus, ficar cada vez mais distante da doutrina bíblica, do ensino. Por isso Deus está chamando você, porque o mundo está perdido, o mundo não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus, porque rejeita totalmente a palavra, mesmo que fale coração de pedra. Eu também estive lá no coração de pedra, mas Deus me chamou. Então está também chamando você para ser um discípulo. Então aqui diz Lucas 17, diz assim, ó, desde o verso 24, porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. E do homem aqui é o próprio Cristo, uma expressão que ele usa para ele. Aí diz, mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Aí ele vai falar aqui, ó, verso 28, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Aí ele diz, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça para tomá-los. Da mesma sorte, que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, vai perdê-la, e qualquer que perdê-la, vai salvá-la. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo no moinho, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Então nem todos vão subir com Jesus, nem todos que estão dentro das igrejas vão subir, porque o coração de pedra não tem raiz, não querem ser discípulo, o mundo não vê eles andando como Jesus andou, vivendo como Jesus viveu. Dizem somos cristãos, mas práticas de vida denunciam que não tem nada a ver com o relacionamento que Cristo exige aqui na palavra para os seus discípulos, e vão ficar para trás. E a Bíblia diz que vai haver para quem ficar para trás uma grande tribulação, maior do que nunca foi vista na terra. Vai ter tanta tribulação, irmão, maior do que qualquer problema da terra, doenças que o mundo nunca viu, vai acontecer, perseguições, morte, fome, terremoto, maremoto, tsunami, como o mundo nunca viu, depois da volta de Jesus. E você quer ser um discípulo para quê? Para escapar dessas coisas e receber multidões de recompensas por ser um discípulo? Então aprenda mais, estude mais e pratique, quem vai ganhar é você. Ponto. Amanhã voltaremos, se Deus permitir, para gravar o resumo do que vamos trazer de madrugada, enviando para todos os grupos de WhatsApp pelo áudio, tá? Você quiser participar da nossa escola bíblica em áudio, pegue meu número 984904763, o código do Maranhão 98. Se você estiver fora do Brasil,
quiser também participar, receber, ou então receber daqui para trás gratuitamente as escolas em áudio que já gravamos, principalmente essas 21 mensagens em áudio do Aprendendo a Ser Discípulo, de graça. Pega meu número e adicione, diz: irmão, mande as mensagens daqui para trás em áudio, estudos da Bíblia, só estudos da Bíblia, e eu vou mandar de graça. Tá aí meu número, 984904763, e o código do Maranhão é 98. Fora do Brasil é 55, você tem que colocar, tá? Envie essa mensagem para alguém. Amanhã voltaremos, se Deus permitir. Seja participando desse canal, me ajude a divulgar esse canal, envie para alguém e Deus é que vai te pagar, tá? Então, amanhã voltaremos, se Deus permitir. Ore por mim, estou orando por você, e nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.